Olá, alunos de Literatura Brasileira 4. Hoje é a nossa primeira videoaula e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre o modernismo brasileiro. Você já vem estudando desde a primeira atividade algumas questões sobre o modernismo brasileiro, desde a questão da identidade nacional como um tema, um elemento dessas características do modernismo brasileiro, como também o Manifesto Antropofágico e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que vocês leram e estudaram. Então, vocês já estão com bastante base para poder dialogar comigo nessa videoaula. Então, primeiro explicar por que eu estou focando mais no modernismo brasileiro dentre os conteúdos da apostila do texto do professor Aldo de Lima. Eu acho que seria interessante para vocês estudarem de forma mais homogênea esse período da literatura brasileira, começo do século XX, e acho que o modernismo ele é bem complexo e abrange muitas questões, então penso que seria mais interessante focar no modernismo mesmo. Considerando que, para mim, acredito que o Lima Barreto ele está mais próximo do realismo no Brasil. E o Monteiro Lobato, para mim, ele dialoga bastante com o modernismo. Ele é um desses personagens, apesar de ter sido um pouco crítico também do modernismo brasileiro. Bem, eu queria começar essa videoaula trazendo um poema do Manuel Bandeira. Vocês podem ver aqui, que se chama Os Sapos. Os Sapos, ele foi um dos poemas que foi recitado na Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo. A Semana de Arte Moderna, como vocês puderam observar no conteúdo, ela é o evento que abre o modernismo brasileiro, né? Ela é o evento que vai trazer as ideias do modernismo e os primeiros nomes desse movimento. Então, esse evento ele vai acontecer em 1922, em São Paulo. E a Semana de Arte Moderna ela tinha a ideia, né, a partir da organização de vários escritores e artistas também, né, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Anita Malfatti como pintora, até o Villa-Lobos participa também, ou seja, tem muitos artistas e escritores que vão, nessa Semana de Arte Moderna, tentar uma ruptura no que está acontecendo naquele período, não só na literatura brasileira, mas também nas artes do Brasil, nesse começo do século. A gente vai falar um pouco mais disso, e a partir desse poema do Manuel Bandeira vocês vão entender melhor essa ideia do modernismo, que é uma ideia de ruptura mesmo, ruptura dos padrões da arte, dos padrões que estavam estabelecidos naquele momento no Brasil. Então, os sapos. Vou ler um pouco, e vocês vão acompanhando. Enfunando os papos, sai da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca ri nos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos as formas à forma. Eu rimo aqui.
Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei, foi. Não foi, foi. Não foi. Brada em um assomo. O sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe, longe dessa grita. Lá onde mais densa, a noite infinita, ver-te a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, um peral profundo e solitário. É, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Esse poema, um poema bem com bastante humor, o poema do Manuel Bandeira, que se chama Os Sapos. Ele é bem interessante para a gente pensar essa questão da ruptura no modernismo, porque no dia que o Manuel Bandeira recitou pela primeira vez esse poema na Semana de Arte Moderna, ele foi até vaiado, porque alguns poetas, literatos, críticos, escritores, eles acharam de muito mau gosto. Mas, na verdade, o poema é justamente uma crítica ao conservadorismo da poesia e uma crítica a esse padrão que era estabelecido na literatura brasileira, que é um padrão parnasiano, ou seja, não sei se vocês lembram o parnasianismo, que é uma escola que prima por uma rigidez, né? A poesia ela é muito bem arquitetada, muito bem construída, em rimas, em sílabas. Então é uma poesia muito rígida. E aí o Manuel Bandeira com esse poema, ele vem criticar essa ideia de fazer poesia que fosse muito conservadora ou muito rígida. Ou seja, criticar um padrão de literatura e de poesia e de arte também, que era o padrão no Brasil até aquele começo do século XX, que era esse padrão mais conservador e mais rígido. E no próprio poema ele dá algumas pistas para a gente fazer essa leitura sobre o poema Os Sapos. Aqui, nessa estrofe, ele fala: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Ele faz essa crítica à poesia parnasiana, cheia de métodos e rigidez. Vede como primem com meus hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. Então ele faz essa crítica a essa poesia e proclama uma poesia que não seja rígida, que não precise respeitar a gramática, que não precise respeitar a forma poética, a forma muito rígida, as rimas. Ele quer uma poesia mais livre. E aí nesse poema ele faz essa crítica e clama essa poesia mais solta, mais livre. E aí a ideia do sapo, justamente porque o sapo é esse bicho que coacha, que emite barulho, mas não é um bicho que é belo, que é bonito. E como ele está criticando essa poesia que só quer falar do belo, das coisas clássicas, das coisas que são bonitas, ele traz justamente o sapo porque é a transgressão, né? O sapo seria esse bicho que não é bonito. Então ele coloca o sapo aqui justamente para dar essa subversão. Então esse poema do Manuel Bandeira, ele é bem interessante porque ele é declamado na Semana de Arte Moderna
e ele é vaiado, e ele mostra essa ideia mesmo do modernismo, que era uma ideia de ruptura, romper com a ideia de arte, de literatura que estava até então estabelecida no Brasil. Ou seja, vamos romper com tudo. Nós queremos mais essas formas parnasianas ou românticas. Nós queremos subverter tudo. E isso porque a maioria dos escritores do modernismo, eles estão vindo de viagens da Europa. Então eles tiveram contato com outros tipos, outras formas de fazer arte, outras formas de fazer poesia, outras formas de fazer pintura. Principalmente as chamadas vanguardas europeias, que seriam o futurismo, né, que se encontra na França, de Marinette, mas também nas obras do Salvador Dalí, o cubismo, que é muito conhecido pelas pinturas do Pablo Picasso, que são uma subversão para a arte do século XX. Então, todas essas vanguardas europeias vão influenciar esses autores que vão estar voltando para o Brasil dessas viagens pela Europa, depois de terem consumido e conhecido essas manifestações artísticas, e aí eles vão chegar para o Brasil cheio de ideias para modernizar, para contemporaneizar a literatura brasileira e a arte brasileira. Então a ideia do modernismo é uma ideia de ruptura, romper com esses padrões estabelecidos, que eram padrões mais conservadores, muito atrelados a ideias do parnasianismo, do simbolismo, do romantismo, e trazer uma arte que esteja mais de acordo com o que está acontecendo no mundo naquele começo do século XX, né? Já depois da Primeira Guerra Mundial, tudo muda de figura, né? Toda a percepção do mundo e a percepção da arte, consequentemente, muda. E até então a literatura brasileira não estava mudando, né? Vocês estudaram com o romantismo brasileiro e perceberam que a ideia principal do modernismo brasileiro tinha também uma relação com essa ideia do modernismo. Mas era também outro tempo, um outro contexto histórico, né? O romantismo era a primeira escola literária brasileira de força. E eles vinham com essa ideia de fazer uma literatura que fosse brasileira de fato. Mas aí eles não sabiam o que era ser brasileiro, o que era o Brasil, né? E eles utilizaram a figura do índio, a descrição das paisagens do Brasil, e levaram isso ao extremo, né? Até o clichê, para poder fazer uma literatura que fosse brasileira de verdade. E aí essa ideia de identidade nacional, ela vai ser perseguida também pelos modernos, pelos modernistas, mas de uma forma um pouco diferente, mas que também dialoga com os românticos. Só que no caso, os modernistas, eles estão nesse contexto histórico do século XIX, nesse período que já aconteceu uma guerra, que o Brasil já é uma república de fato consolidada, que o Brasil está entrando numa modernização, as indústrias estão surgindo, enfim, as cidades já são grandes, e veja que isso acontece, a Semana de Arte Moderna vai acontecer justamente em São Paulo, que é o símbolo dessa modernização brasileira. Então vê que, diferente dos românticos, eles tinham aí um Brasil totalmente diferente, um Brasil de fato urbano, em contraste com um Brasil que ainda existia, que era um Brasil rural. Então a gente tem esses dois Brasis, né, o Brasil urbano e o Brasil rural. A gente tem um começo
da modernização brasileira, da urbanização. E com isso, várias questões que são diferentes das questões do século XIX, e todas essas questões vão influenciar o pensamento desses autores do modernismo brasileiro. Mas principalmente a modernização, né? Essa ideia de que o Brasil estava crescendo e virando um país muito urbano, com grandes cidades, cidades cada vez mais modernizadas. E ao mesmo tempo ainda existia aquele Brasil rural, como ainda existe, que ficava um pouco distante, mas que influenciava ainda o pensamento, né? O pensamento brasileiro e o modo de ver do brasileiro. Então, essa primeira ideia do modernismo brasileiro está em dialogar com essa modernização de fato. E a gente tem aí esse quadro da Tarsila do Amaral, que é uma das grandes pintoras do modernismo brasileiro, que se chama Os Operários. Então, esse quadro ele dá uma visão do que estava acontecendo no Brasil naquele começo do século XX, né? O Brasil estava começando a se industrializar e as fábricas já eram uma realidade, principalmente em São Paulo, que é onde esses artistas vivem e onde eles vão criar esse movimento. Então, esse quadro que é muito bonito, que se chama Os Operários, que são várias faces, como se fossem várias faces de brasileiros. Temos aqui brasileiros de todos os tipos e por trás as chaminés das fábricas. Então, mostra bem esse período do Brasil, um período de modernização de fato. E com a modernização vem também vários problemas, né? Vem a pobreza, vem o crescimento das favelas, vem toda essa relação das classes sociais. Então, isso era uma questão também do modernismo. E trazer isso para a arte, representar isso na arte. Então, como é possível ver nesse quadro da Tarsila, os brasileiros estão sendo representados, né? Esses operários, esses trabalhadores, que aqui são de todas as cores, todos os modos, são mulheres, são homens, e todos com esse olhar que talvez seja um olhar de cansaço, né? Então, o trabalho era o cerne da questão do Brasil nesse começo do século. E aí eu trouxe uma frase que é do Macunaíma, do Mário de Andrade, que é o romance, que é um dos principais romances do modernismo, né? O Macunaíma, aqui, ele é um livro do Mário de Andrade, escrito também nesse começo do século XX. E ele é um romance que ele foi escrito e pensado de uma forma quase antropológica, né? O Mário de Andrade ele fez pesquisas no Brasil inteiro, ouvindo pessoas com gravador e tal, e reuniu várias histórias nesse livro, né? Histórias relativas à cultura indígena, mas também à cultura africana e afrodescendência. E ele misturou tudo isso com esse Brasil moderno e urbano, Brasil das cidades, e criou o personagem do Macunaíma, que é um personagem bastante híbrido, e que no subtítulo desse romance, que se chama Macunaíma, é um herói sem caráter. O herói sem caráter não é um herói mau caráter, mas um herói que não sabe qual é sua definição, qual é o seu caráter,
qual é a sua personalidade. E essa é a ideia do romance, né? Pensar qual é o caráter do brasileiro, quem é o brasileiro. Se somos uma mistura de raças, se somos feitos de diversos povos, de diversas culturas, quem somos, né? Quem é o brasileiro, o que é ser brasileiro. Então esse livro do Macunaíma, ele traz essa questão. Então ele junta esse Brasil que ainda é rural com o Brasil moderno na história desse personagem que sai, que nasce numa tribo e vai para a cidade, e aí nessa cidade ele tem vários percalços, e é uma história que se entrelaça também a histórias de tradição indígena. Então é um livro primoroso, que ele fez esse trabalho de pesquisa, de fazer essa junção de várias culturas, histórias de culturas diferentes, com esse Brasil modernizado, esse Brasil que consome o American Way of Life, esse Brasil urbano e esse Brasil rural. E uma das frases desse romance, que é interessante para a gente pensar e dialogar com essa modernização desse contexto histórico, é: os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Isso é o Macunaíma quando ele está na cidade, já nos primeiros capítulos, e ele começa a perceber aquele ritmo da vida urbana e começa a se perguntar o que são essas máquinas, que para ele era algo desconhecido, e o que são esses homens. Esses homens parecem as máquinas e as máquinas parecem os homens. Então ele diz isso: os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Ou seja, ali o Macunaíma ele prevê esse momento dessa modernização, essa consequência dessa modernização, dessa industrialização, que é a massificação do trabalhador, né, a exploração do trabalho do operário e a exploração de classes mais baixas, né? Então, as máquinas, elas estavam tomando o espaço dos homens e ao mesmo tempo os homens estavam virando máquinas. Então, toda essa modernização, industrialização, ela tinha uma consequência ruim, principalmente para as classes mais baixas, para as pessoas que tinham que trabalhar para as fábricas. Então, essa constatação do Macunaíma, ela dialoga com essa ideia de modernização, que é o cerne desse contexto histórico do modernismo. Então, questões centrais do modernismo. Como o modernismo surge nesse começo do século XX, né, principalmente com a Semana de Arte Moderna, que acontece em São Paulo em 1922, e essas pessoas, esses autores e artistas que criam o modernismo, eles estão vindo da Europa, cheio de ideias, na Europa muito mais modernizada que o Brasil nesse período, e ainda hoje é, justamente por uma questão histórica. Então eles trazem toda essa ideia de modernização para esse Brasil que está começando a se modernizar, né? Então o que eles querem é uma atualização da cultura nacional, né? Eles querem que o Brasil seja moderno. E ser moderno é se atualizar, né? Então a pergunta central do modernismo é: o que é ser brasileiro, né? E aí que se alia essa questão da identidade nacional, que é uma questão que é muito forte na literatura brasileira, que percorre essa literatura desde o século XIX, com os românticos. Mas enquanto os românticos se perguntavam como seria a nossa literatura, como seria uma literatura brasileira, os modernos eles já perguntam outra coisa: o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é só ser mulato e gostar de samba, ou também é
essa mistura, esses encontros, né, do europeu com o índio, com a cultura italiana, com a cultura africana, será que não seria essa mistura justamente o que é ser brasileiro? Existe uma definição pura do que é ser brasileiro? Então, a ideia de modernidade dos modernistas é justamente juntar todas essas culturas, essa diversidade, e produzir uma cultura que seja atualizada e que seja uma cultura que, ao mesmo tempo, problematiza todos esses encontros culturais. E aí, o modernismo encontra nessa palavra, antropofagia, uma forma de representar o que eles estão pensando, né? Antropofagia. O que seria antropofagia? Aqui a gente tem mais um quadro da Tarsila do Amaral, que seria o Abaporu, né? Que esse homem parece ser um pouco animalesco nessa paisagem que lembra um pouco o sertão. E esse homem que tem esse pé fincado na terra, né? Vocês podem fazer leituras diversas. Mas a leitura desse pé maior e fincado na terra, ela é interessante porque a ideia dos modernos não é modernizar para esquecer as culturas de origem, né? A cultura indígena, a cultura africana. Nem esquecer as paisagens brasileiras nesse Brasil rural. Então, esse pé fincado na terra, né, no solo, prova que o modernismo ele tem essa raiz na cultura original, né, na cultura dos índios, no que está na terra, mas o modernismo ele também não quer rejeitar o que vem de fora, né, a cultura estrangeira. E aí a ideia da antropofagia é justamente isso, né? Antropofagia, que vem do grego antropo, homem, e fagia, comer, então seria homem que come, vem também uma relação com a cultura indígena, né? Algumas tribos que praticavam a antropofagia, de fato, comiam carne humana, mas nesse comer a carne humana era algo totalmente ritualístico que tinha uma estética e que tinha um significado. Né? Eles comiam as partes que eles consideravam mais fortes. Então, geralmente comiam o inimigo, né? O inimigo era justamente alguém de outra cultura, de outro povo. Matavam esse inimigo, comiam, mas eles escolhiam somente as partes que eles achavam, as partes do corpo que eles achavam que eram mais fortes e mais valiosas, porque eles achavam que comendo aquilo, essa força desses elementos eram justamente alimentavam o corpo daquele homem que fazia a antropofagia. Então, era justamente deglutir essa parte mais forte do inimigo para que essa parte mais forte fosse associada a si mesmo. Então, essa ideia da antropofagia, claro que é uma ideia ilustrativa e fictícia e estética, os modernistas eles vão transpor isso para a arte e para a literatura moderna, né? Para a literatura modernista. Então, a ideia dos modernistas é justamente fazer antropofagia, né? É o que existe no manifesto antropofágico, o antropófago,
que o Oswald de Andrade diz, só antropofagia nos une. Ou seja, a única coisa que pode nos unir enquanto brasileiros tão diversos, de culturas tão diversas e de regiões tão diversas, é antropofagia. Mas antropofagia no sentido de nós vamos deglutir as coisas que vêm de fora, mas vamos pegar somente nessa deglutição as coisas boas, as coisas que vão servir para a gente. Mas com isso a gente não vai destruir as coisas que temos, né? Vai ser um consumo deliberado das coisas que vêm de fora, que vão apagar, que vai apagar a nossa cultura, mas vai ser um consumo reflexivo, né? Então essa é a ideia da antropofagia. E esse quadro da Tarsila do Amaral, o Abaporu, que vem do tupi, aba, igual homem, ora, comer, e o gente. Então, homem que come gente. Então, a antropofagia, ela é essa palavra central dos modernistas e que explica, que representa as características do modernismo, as características centrais, né? Então, quero que vocês visualizem essa ideia da antropofagia, mas não no sentido literal da palavra, no sentido da coisa de comer carne humana, mas no sentido estético, ilustrativo que traz essa palavra, né? A ideia já que o Brasil está sendo, nesse momento, nesse começo do século XX, tão influenciado pela cultura norte-americana, que vem junto com essa modernização e com essa industrialização, né? Não vamos esquecer da nossa cultura, mas também não vamos rejeitar essa cultura que vem de fora, né? Vamos adaptá-la, vamos trazê-la para perto da nossa cultura e fazer um diálogo. Então essa é a ideia do modernismo, fazer um diálogo entre culturas. Porque eles achavam que isso justamente era o Brasil, era o ser brasileiro, né? Tanto que essa frase do Manifesto Antropófago e Manifesto da Poesia para o Brasil, que vocês leram, Tupi or not tupi, that is the question, é na verdade uma paródia, uma inversão da frase to be or not to be, that's the question, que é uma frase do Shakespeare, dita pelo Hamlet. Então, o que significa to be or not to be, that's the question, ser ou não ser, eis a questão. E aí o Oswald faz essa inversão incrível, coloca o tupi, né? Tupi or not to be, tupi, ser ou não tupi, eis a questão. Então, os modernos, eles querem justamente problematizar a nossa cultura, a cultura brasileira. Ser ou não ser índio, eis a questão. Ser ou não ser africano, eis a questão. Será que não seríamos tudo isso e mais um pouco, e ao mesmo tempo não precisamos problematizar o fato de sermos tudo isso? E por que não pensar na cultura indígena? Então, os modernos, eles vão beber muito na cultura indígena brasileira, cultura ameríndia, porque eles acham que ela está sendo desprezada, então eles querem trazer essa cultura, eles acham uma cultura muito rica, e eles trazem essa ideia, né? Então não é uma ideia de modernizar para esquecer as nossas origens, esquecer as nossas raízes, mas justamente o contrário. É fazer esse diálogo, um diálogo produtivo,
que faça com que a literatura não esqueça, a cultura brasileira não esqueça das nossas raízes, não esqueça da cultura indígena, da cultura africana, que é muito rica, mas ao mesmo tempo não rejeite o que vem de fora, mas problematize o que vem de fora e que a gente possa consumir só o, o que é bom dessa cultura estrangeira. Então, nessa frase do Manifesto Antropófago, tem ao mesmo tempo essa problematização de ser ou não ser índio, seremos só a cultura indígena, seremos só a cultura do europeu, mas ao mesmo tempo tem a questão de e a cultura indígena, né? A cultura indígena continua e ainda é, nesse tempo, e ainda é muito esquecida. E é por isso que esses elementos, né? O elemento do pau-brasil, que é a nossa árvore, símbolo, que dá o nome do nosso país. E aí a ideia principal do modernismo é justamente fazer esse diálogo, né, com a cultura estrangeira e com a cultura brasileira, e problematizar. Modernizar para eles era justamente problematizar esse encontro de culturas, né? Tanto que a gente tem aqui um outro poema do Oswald, que é um dos principais poetas do modernismo, e que é bem interessante, se chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestia um índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha decidido português. Então, aí tem essa crítica a esse conservadorismo que vem da cultura portuguesa, né, que veste o índio, ou seja, que apaga algumas raízes da nossa cultura. E aí ele diz, se fosse em outro momento, teria acontecido o contrário. Enfim, é bem interessante esse poema, vocês podem fazer uma leitura, mas vocês veem que dentre as características do modernismo tem essa questão de problematizar a nossa cultura, né? Cultura brasileira, o que seria ser brasileiro. E dentro do que seria ser brasileiro, onde se insere a cultura de raiz, né? A cultura indígena, a cultura dos povos que estavam aqui quando fomos colonizados. Então, problematizar justamente essa colonização e essa nova colonização que vai surgir com a industrialização do Brasil e a modernização do Brasil. Então, atentem para esse fato principal, que na Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, também foi questionada, né? Então, essas são as principais ideias sobre o modernismo brasileiro. E espero que vocês tenham compreendido bem sobre isso e a gente pode dialogar mais um pouco no ambiente virtual. Muito obrigada.